Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte? Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. No último dia 7 de abril de 2012, completou-se um ano da inauguração do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, da população em situação de risco e dos catadores de materiais recicláveis aqui em Belo Horizonte. E no último dia 9 de abril de 2012 também, completaram 3 anos da ocupação da comunidade Dandara. Então, esses são dois de vários outros motivos que nos fez hoje, aqui no Palavra Ética, entrevistarmos Maria do Rosário, que não é a Maria do Rosário Caiafa, grande defensora dos direitos humanos aqui na TV Comunitária, não é também a Maria do Rosário ministra dos Direitos Humanos da presidenta Dilma, mas é a Maria do Rosário de Oliveira Carneiro. Maria do Rosário, bem-vinda aqui no Palavra Ética, sinta-se em casa. Obrigada, é uma alegria também estar aqui nessa TV que tem contribuído muito, né, com a nossa sociedade e na defesa do povo e dos direitos humanos. Um prazer nosso entrevistar você aqui. Maria do Rosário de Oliveira Carneiro é baiana, né, formada em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, aqui de Belo Horizonte, e é advogada do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos do Povo de Rua e dos catadores de material reciclável, né? E também é integrante da RENAP, da Rede Nacional dos Advogados Populares. Então, antes, Rosário, como você gosta de ser chamado de forma mais informal, né? Não precisa ser doutora Maria do Rosário, não, né? Rosário, antes da gente tratar do trabalho do Centro Nacional de Defesa do Povo de Rua, um pouquinho também da comunidade Dandara, um trabalho muito significativo que você faz em Belo Horizonte, Minas Gerais. Conte para nós um pouco da sua história. Onde você nasceu, quais as principais marcas da infância, da adolescência, das suas andanças por esse nosso Brasil. Eu sou nordestina, sou baiana, né? Nasci numa cidadezinha chamada Candeal. Nasceu na cidade ou na zona rural? Na zona rural, a cidade, ela, né, assim, bem rural mesmo. Nasci na zona rural do município de Candeal, que está próximo à Feira de Santana, na Bahia, né? Filha de camponeses, né? Meu pai e minha mãe, trabalhadores rurais, um pequeno proprietário. E desde muito pequena eu já aprendi, digo que já nasci na luta, né? Assim, sempre com a minha comunidade, reivindicando direitos, né? Comunidade que lutou muito para conquistar os direitos fundamentais, elementares, como água, luz, a própria terra, né? A luta pela água sempre foi uma marca muito forte na minha história. Estudei, cursei o ensino fundamental ali mesmo, numa cidadezinha próxima chamada Ixu. E como toda a juventude daquele local, quando a gente concluiu o ensino fundamental, tinha que ir para a Feira de Santana, né, para tentar a faculdade e para trabalhar e ajudar a família. Então essa foi a minha história, né? Em Feira de Santana eu morei 2 anos trabalhando e acompanhando a minha comunidade onde eu nasci, né, e os meus irmãos que permaneceram lá. E de Feira de Santana eu fiz a opção por entrar na vida religiosa, onde passei 13 anos da minha vida, tenho marcas de muita gratidão, né? Na Congregação das Filhas de Jesus. Isso, das Filhas de Jesus. Fiz o curso de Direito, né? E fui conhecendo a RENAP, os advogados populares. Na verdade, assim, quando eu olho a história, eu não passei a fazer parte dos advogados populares, eu sempre fui do meio popular. A minha luta, minha história sempre teve essa marca. Então, naturalmente, eu continuei, né, como advogada. E hoje, né, faz já praticamente acho, 15 anos que eu estou em Minas Gerais, né, onde também tenho vivido, tenho aprendido muito com o povo, nas lutas. Hoje trabalho no Centro Nacional de Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores, com quem tenho aprendido muito também. Rosário, como irmã, como freira da Congregação dos Filhos de Jesus, você já foi missionária no Piauí, na Zona da Mata, no Rio de Janeiro. Sim, já peregrinou bastante, né? O que
se destacaria assim desse trabalho missionário que você fez como irmã na congregação? Eu destaco, acho que minha história toda ela tem essa marca do encontro com o povo, com os pobres, né? Todos os lugares que eu morei, passei uma temporada no Rio de Janeiro, no Morro do Vidigal, né, com as famílias lá, com o povo. Em Leopoldina, na Zona da Mata, eu fiz um trabalho com os catadores. Zona da Mata Mineiras, nós fizemos um trabalho com os catadores. As Filhas de Jesus têm um colégio ali e eu me encontrei com os catadores nas ruas. A gente criamos uma associação lá, um trabalho com a Caritas, né? Em cada local, no Piauí, eu trabalho com a Pastoral da Juventude do Meio Popular. Você trabalhou no interior do Piauí? No interior do Piauí, na Diocese de Floriano. E aqui em Belo Horizonte, assim, foram muitas marcas, né? Hoje eu estou aí bem próxima dos moradores de rua e dos catadores, mas em 2000, né, eu fiz essa experiência, eu era noviça, né? E eu fiz essa experiência, foi o meu encontro com os moradores de rua e com os catadores, né? Eu fiz a experiência de ir para Asmari, né? Foi quando eu conheci, e quis conhecer. Então eu ia, ficava lá trabalhando com eles, separando o material, aprendendo o que é isso de reciclar. Uma experiência que me marcou profundamente. Hoje eu acredito que todos nós temos essa responsabilidade, né, com o meio ambiente, com a questão do material reciclável, que para muitos é lixo e para os catadores é trabalho, né? É um meio de trabalho, de sobrevivência, de subsistência, de dignidade, né? Estou hoje também com a Dandara, a comunidade Dandara, e acompanhando as comunidades, as ocupações urbanas também, que tem me ensinado muito, né? Rosário, por que essa opção de deixar de ser freira e assumir ser uma profissional da luta por justiça a partir do direito, como advogada? Na verdade, enquanto freira, eu também acho que era profissional da luta por justiça. Na verdade, assim, eu sinto que foi uma mudança de opção, né? Eu decidi continuar fazendo o que eu já vinha, né, fazendo, trabalhando nessa luta aí com o povo, mas de uma forma diferente, né? Se eu for contar todo o processo de discernimento, porque é uma história muito longa, né? Mas assim, foi uma mudança. De repente eu senti que Deus me pedia, ou que eu mesma, eu acredito muito em Deus, né? Mas assim, eu senti que a vida me pedia uma mudança, né? E aí, talvez com o desejo de estar mais inteiramente dedicada aos pobres. A congregação tem o trabalho com os pobres, mas também tem outro tipo de trabalho, né? Trabalham com escolas públicas, escolas privadas, particulares, e eu decidi ficar mais livre para me dedicar inteiramente ao trabalho com o povo. Rosário, e agora então, no último dia 7 de abril, então completou-se um ano da atuação do Centro Nacional de Defesa do Povo de Rua aqui em Belo Horizonte, né? É uma bênção, né? O trabalho do Centro Nacional é um trabalho, assim, está mais na linha da assistência social ou é na linha dos direitos mesmo, da justiça, da cidadania, ou combina os dois aspectos? Como é que é? O Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos, primeiro dizer que é um projeto que está vinculado com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Com a ministra Maria do Rosário. A ministra Maria do Rosário, minha xará. O Ministério Público Estadual de Minas Gerais, a CNBB, né? E os dois movimentos, aliás, os dois movimentos, o Movimento Nacional de População de Rua e de Catadores, na sua luta, na sua militância, conquistaram esse espaço, que é o centro, né? A instituição da política nacional de moradores de rua e um centro de defesa. Então, esse centro ele chegou para dizer para a sociedade que a população de rua tem que ser vista também da perspectiva do direito, da cidadania e da dignidade. Até então, na história, né, se pensou muito, com todo respeito, com todo valor também, na política social, na assistência social, mas o centro de defesa ele chega para dizer que o morador de rua tem direitos e que esses direitos precisam ser respeitados, têm que ser valorizados. Então, é um espaço que olha para o morador de rua, para o catador de material reciclável, na perspectiva do direito. Rosário, no último ano, assim, parece que está difícil ter uma semana em Belo Horizonte sem 1, 2 ou mais irmãos ou irmãs nossos do povo de rua serem assassinados. Já tivemos, por exemplo, casos assim,
horrorosos, né, de pessoas colocando chumbinho, envenenando na pinga do povo de rua. Sim. Né? Tivemos casos também de pessoas jogar gasolina, incendiar e matar o povo de rua. Tivemos casos também de um policial que começou a metralhar, o povo estava dormindo, matou um e feriu outros. Né? Sim. O centro está fazendo também um levantamento dos dados dessa situação? Como é que está a situação em Belo Horizonte, no Brasil? O Centro de Defesa, ele tem, além do trabalho jurídico, nós somos 2 advogadas, a Luana, minha colega, e eu. Nós temos também um setor de banco de dados, trabalha um sociólogo, Maurício Botrel, cientista social. Então, toda denúncia que chega no Centro de Defesa, desde o atendimento direto que vem buscar uma assessoria jurídica, a denúncia de violação como homicídio, né? Tudo isso vai para o banco de dados, porque a gente tem como objetivo também influenciar na política, na construção de políticas. Então, em Belo Horizonte, de abril, desde que o centro foi inaugurado, de abril de 2011 até agora, nós temos denúncias de 48 homicídios. Era 48? Só em Belo Horizonte? Só em Belo Horizonte. Em um ano? Eram 47 até ontem, onde a gente teve a triste notícia de mais um caso, né? Em um ano, né? 48 homicídios. No Brasil, que chegou no Centro de Defesa, 172 homicídios. 172 homicídios a nível nacional. Isso. O Centro Nacional, dentro desse ano de existência, fez 795 atendimentos. Desde o atendimento direto, que é o morador de rua, o catador que vai lá no espaço e que a gente atende com vários tipos de demandas, como as denúncias que chegam. Hoje nós estamos vivendo um momento muito importante, que é a descentralização desse centro, faz parte do projeto. Então, nós estamos com técnicos em 7 capitais do Brasil, que estão trabalhando. Então, esses técnicos, e acompanhados também pelo movimento, eles encaminham para o Centro de Defesa as denúncias, pedem ajuda, né, para fazer os acompanhamentos dos casos, né, a tomar as devidas providências. Então, esses são os números que nós temos, né, até hoje. 172 homicídios no Brasil, 48 em Belo Horizonte, e isso eu estou falando de homicídios, eu não estou falando das tentativas e de outros tipos de violações, um número muito maior, né? Que são muitas também. E você está falando também dos que vocês recebem as denúncias, que provavelmente a realidade seja mais grave do que isso, né? Nem todos os estados encaminham, porque chegam mais dos estados onde o movimento de população de rua e catador está mais organizado. Então, as demandas desses locais chegam mais no Centro Nacional. Rosário, a prosa está boa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. Hoje nós estamos aqui no Palavra Ética entrevistando Maria do Rosário de Oliveira Carneiro, que é advogada do Centro Nacional de Defesa do Povo de Rua e dos Catadores de Material Reciclável e também integrante da RENAP, da Rede Nacional dos Advogados Populares. Estamos conversando sobre o desafio, a violência que se abate sobre a população de rua. E no segundo bloco nós vamos continuar essa prosa aqui e a doutora Maria do Rosário vai nos dizer o trabalho que está sendo feito para que a justiça, a paz e a dignidade humana dos nossos irmãos e irmãs da rua seja respeitada. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Maria do Rosário de Oliveira Carneiro, que é advogada do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Material Reciclável, e também integrante da Rede Nacional dos Advogados Populares. Rosário, no final do primeiro bloco aqui você trazia dados alarmantes e muito preocupantes, né? Que só dentro de 12 meses, né, de abril do ano passado até agora, em abril, em Belo Horizonte, 48 moradores de rua foram assassinados e no Brasil, segundo os dados que vocês receberam, 172 assassinatos. Isso, para eu que acompanho a Comissão Pastoral da Terra, isso significa cerca de 4 vezes mais do que o número dos assassinatos na luta pela reforma agrária no país, né? Como é que você analisa esses dados? E além disso aqui, você dizia também assim, que são as denúncias que o Centro Nacional recebe, que certamente tem um número muito grande de cidades onde acontece e que os dados não chegam. Então a realidade é mais dura do que isso, né? Qual a análise que você faz dessa situação, dessa violência que está se abatendo sobre o povo de rua? Sim, eu avalio que existe uma violência institucional muito grande com relação a essa população, omissão de políticas. Na verdade, quando um morador de rua chega a ser assassinado na rua ou sofre uma tentativa de homicídio, essa pessoa já foi violada de diversas formas. Ela foi violada pelo fato de ter acontecido algum problema, alguma situação que a levou para a rua. Quando a pessoa chega na rua é porque já houve omissões, já houve problemas com essa pessoa, né? E a violência institucional é configurada com a falta de equipamentos, as políticas são omissas, nas cidades não existem abrigos, albergues suficientes e de qualidade como a própria política estipula. A questão da alimentação, da saúde, o morador de rua tem muita dificuldade pelo fato de não ter o endereço para acessar determinados equipamentos de saúde, de educação. Então, assim, existe toda uma violência estrutural em torno da população em situação de rua e ela está imersa nisso. E, claro, essa violência maior do homicídio, das tentativas, eu acredito que ela está na ponta, né? Apontando para uma série de ausências e de omissões. Rosário, diante desse desafio tremendo, que é uma injustiça que clama aos céus, né? Eu sinto assim que a população se divide. Muita gente tem comiseração e pena. Coitados. Outros têm medo. Outros dizem, são culpados, são cachaceiros, estão enrolados com droga, é o crack que está matando, né? Outros dizem, olha, parece que tem grupos de extermínio por aí. Então eu pergunto para você, quem é o povo de rua? Você que convive, fica imaginando o que você vê e ouve, né? Nos olhares, pela verba e pelo povo. Quem é esse povo? Existe até um conceito, né? O decreto 7.053, federal, né? Que instituiu a política da população de rua, conceitua essa população, que é uma população heterogênea, né? Tem todo tipo de pessoas nas ruas e que tem em comum a pobreza extrema, né? O fato da pobreza extrema, da ausência de políticas de direitos fundamentais. Mas é claro que esse conceito está muito longe de quem se aproxima do morador de rua. Quando a gente se aproxima, a gente vê que ali você se depara com seres humanos, são cidadãos, são pessoas que têm muitos valores, têm muitos talentos nas ruas, muitas histórias bonitas. A população, muita gente consciente, inclusive. Às vezes você vê um morador de rua ali, caído, deitado,
na sua, mas aquela pessoa ela tem uma história e essa história ela precisa ser conhecida. A sociedade precisa se aproximar dessa população e romper com o preconceito. Existe muita discriminação, muito preconceito em torno. E eu fico muito triste quando vejo que muitas vezes a sociedade pede ao poder público que retire o morador de rua, que faça alguma coisa como se tivesse que limpar a cidade. Inclusive, até recentemente, saiu noticiado em um dos jornais aqui de Minas, que o prefeito, né, parece que acionado pelo pessoal de um bairro do centro, não queria mais construir um centro de apoio aos catadores. Sim. E estava com a proposta de construir na periferia de Belo Horizonte. Em outro lugar, e nós estamos lutando muito para que mantenha a primeira proposta, né? Então, eu acho que a resposta para a sociedade não pode ser atendendo naquela demanda imediata da sociedade, que muitas vezes é preconceituosa, discriminatória, né? É higienista. A resposta para essa sociedade tem que ser mostrando para ela que tratam de pessoas cidadãs que também têm direitos, é ajudar a sociedade a romper com o preconceito. Rosário, o nosso tempo aqui é pequeno, mas conta para nós alguns casos, assim, dos muitos que eu imagino que você já, daqui a pouco, vai ter que escrever um livro, assim, das belezas e da humanidade, dos talentos que você encontra no meio do povo de rua. Tem muitos casos, né? Inclusive tem o Edson Franco, que já esteve aqui nesse espaço, um artista, violeiro, né? Aliás, músico. Foi sugestão sua, hein, trazer o Edson Franco aqui, né? Foi uma entrevista que teve uma repercussão muito positiva na vida dele. Era um policial militar, né, que depois foi expulso da polícia de uma forma injusta, e aí foi para as ruas, mas tocava na Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, né? Muito talentoso. Sim, muito talentoso. Tem muitos casos, assim, eu tenho aprendido muito com essa população, como disse no início, mas assim, um dos fatos que para mim foi muito interessante, né, foi o caso do Robson, um morador de rua que ele tem sofrimento mental, né, muito inteligente, está sempre procurando fazer algum curso, algum profissionalizante, e ele tentou entrar na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e foi abordado pelo segurança, né, dizendo que ele não podia. Ele anda com um saco preto, né, de lixo, certamente, né, sujo. Naquele saco ele carrega tudo, todos os pertences, os documentos, a roupa que ele tem. E ele foi barrado, o segurança não quis deixar ele entrar, e ele procurou o Centro de Defesa reivindicando os direitos. E aí, numa audiência de tentativa de conciliação, na verdade, o objetivo maior da audiência era tentar mostrar, tanto para o segurança como para a sua chefia, o preconceito, né, escancarado ali naquela situação. E o Robson, ele teve a oportunidade de falar, né, quem era ele e a importância daquele saco para ele, né? Então, um determinado momento na audiência, ele colocou o saco em cima da mesa, né? E todas as pessoas em torno, ouvindo, ele falou: olha, aqui tem tudo que eu tenho. Aqui está a minha casa, os pertences, tirou o desodorante, então, eu preciso ser respeitado com esse saco, eu sou pessoa em situação de rua, essa é a minha situação, e eu não sou melhor nem pior que ninguém, que o presidente da Câmara de Vereadores, que os vereadores. Então foi um fato muito positivo, assim, a chefia da Câmara reconheceu a violação e a gente acabou tendo um encaminhamento muito positivo. Hoje o Robson, nós apresentamos o currículo nessa própria empresa lá, né, que faz a segurança da Câmara. Hoje ele está trabalhando na empresa, assim, muito feliz, é uma pessoa muito inteligente. Então, assim, o morador de rua, ele quer ter a oportunidade de dizer quem é ele, né? E isso, quando a gente vai conhecendo essa população, quando as pessoas vão conhecendo, o preconceito vai sendo superado, né? E teve um outro que, ao ter o saco roubado, ficou feliz? É o caso do seu Joaquim, né? O seu Joaquim, ele é uma pessoa também muito interessante, nordestino, né? E nós estávamos acompanhando lá no Centro de Defesa um processo de aposentadoria que ele mesmo procurou a Justiça Federal, entrou com a aposentadoria, né? Ele teve hanseníase, então ele entrou com um pedido de benefício de saúde, né? E um dia ele chegou lá reclamando muito que no saco, tudo que ele estava carregando no saco, estava muito pesado, né? A mochila do seu Joaquim, né? E aí no dia seguinte ele chegou lá super feliz, tranquilo, disse assim: olha, o ladrão me fez o maior favor, aquela mochila estava causando um transtorno
E eu tive... O ladrão o livrou de um peso, que era o saco. Agora eu estou livre, é só o meu corpo. Então, assim, eles ensinam muito para nós que... E teve um outro que entrou na igreja para rezar e apanhou do segurança da igreja? Sim, teve esse fato também, né? O morador de rua que entrou numa igreja aqui em Belo Horizonte, né? Ele simplesmente queria rezar, ele é surdo-mudo, né? E os seguranças, como ele rezava balbuciando alto, né? Ele não fala, claro, né? Ele estava falando com Deus. E aí incomodou o momento orante lá da igreja e ele foi retirado com uma certa violência, né? Então, essas oportunidades do morador de rua poder se expressar e a sociedade poder ouvir, o violador poder escutar, a gente acredita que são nesses pequenos casos que também vai se mudando essa visão que se tem aí dessa população, que tem muito valor, né? Rosário, dá para a gente fazer aquele convite que está no Evangelho? Jesus fala assim, ó, vinde e vede. Vinde e vede. Que aí pode ajudar a desmoronar um monte de preconceitos, Sim, discriminações, sim, né? Sim, vinde e vede, né? Tem a pastoral de rua aqui em Belo Horizonte, que faz um trabalho muito bom com os moradores de rua. No domingo à tarde tem a celebração da palavra lá e um momento de convivência que as pessoas podem na Lagoinha, visitar, né? Na Lagoinha. Lá no Centro Nacional de Defesa também, quem quiser fazer uma visita, conhecer o trabalho, né? Qual o endereço mesmo do Centro Fica Nacional? na Rua Paracatu, 969, no Bairro Preto, aqui em Belo Horizonte. Centro de Belo Horizonte, né? Rosário, agora, o governo federal já instituiu uma política nacional para o povo de rua? Sim, o governo federal é um decreto de 2009. É para o povo de rua ou é do povo de rua? Para a política nacional da população em situação de rua, né? Que a população ela não é da rua, ela está numa situação de rua, ela quer sair da rua, ela quer ter essa oportunidade, né, de acessar os direitos, como todo ser humano, para sair da rua, né? E essa política, ela já está configurada a nível nacional e ela já está também organizada a nível das prefeituras, dos municípios e do governo do estado, dos governos? Alguns municípios já instituíram no âmbito municipal e alguns estados. Aqui em Belo Horizonte, o município instituiu essa política e o estado tem um projeto de lei em trâmite para instituir a política a nível estadual. Os catadores também têm a política nacional, é uma lei federal, a lei de resíduos sólidos, né? E que precisa ser respeitada pelos estados e pelos municípios, né? Sobretudo para não permitir a incineração do lixo. O catador, para ele, né, a catação é uma profissão e eles fazem um trabalho que é um serviço público, eles prestam um serviço público, precisa ser reconhecido, né? Rosário, nosso tempo está quase terminando, mas assim, quais os desafios principais e o caminho que você percebe que a sociedade deveria ajudar e contribuir para a gente ter mais justiça e mais respeito à dignidade do povo de rua? Para os catadores de material reciclável, eu acho que um caminho é reconhecer essa profissão, esse trabalho, o valor desse trabalho, né? Valorizar para que eles possam, de fato, inclusive a profissão do catador, né, no cadastro, na classificação brasileira de ocupações, existe a profissão de catação, né, de catador, então precisa ser reconhecido, né? E a população em situação de rua, eu acho que nós temos que combater e superar esse preconceito, porque eu acredito que a violência extrema, o homicídio, tem muito fundo, né, no preconceito e na omissão, na falta de políticas públicas. A população de rua precisa acessar a política de moradia, política de saúde, de educação, todos os direitos que são elementares e fundamentais para todo ser humano, né? Rosário, o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Foi um prazer entrevistar você. Nós vamos te convidar aqui outras vezes para nós continuar aprofundando esse assunto aqui, que é imprescindível. Não pode ter democracia num país se os nossos irmãos e irmãs de rua continuam sendo pisados na sua dignidade, assassinados, violentados, né? Então, brigadão de coração. Por nada. Hoje aqui no Palavra Ética nós entrevistamos Maria do Rosário de Oliveira Carneiro, que é advogada do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua, né? E obrigadão ao pessoal aqui da TV Comunitária, a você, telespectador, que nos brindou com a sua atenção. Obrigadão de coração e até o próximo programa, com a graça de Deus.